Olá, eu sou Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Diogo, finalmente chegou aquele dia. Todo mundo só pensa nisso e dizem que a inteligência artificial vai roubar os empregos, mas ela tá roubando mesmo é outra coisa. Ou tá pegando emprestado sem pedir e sem devolver, né? A conversa hoje é justamente sobre como ficam essa questão de uso de conteúdos para treinar a inteligência artificial, principalmente como é que ficam os donos desses conteúdos. Mas também tem mais. A gente vai falar sobre como é que fica esses conteúdos que nós criamos com inteligência artificial. A gente pode ter direito autoral sobre isso, sim ou não? E para nos ajudar nessa discussão, trouxemos um grande especialista que é o Lucas Chirru, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, um super parceiro, a gente já fez muita coisa junto e, sem dúvida, é um dos grandes especialistas no Brasil que está discutindo esse tema com bastante profundidade. Então, seja super bem-vindo, Luca. Obrigado, Diogo. Obrigado, Elton. Muito bom estar aqui com vocês discutindo esse tema que é super interessante, instigante e que não faltam perguntas, né? Eu acho que faltam respostas, mas eu acho que nesse momento a gente ter as perguntas certas, eu acho que é um ótimo caminho já. As respostas a gente conta contigo, mas antes de começar esse papo, deixa eu dar um aviso para as pessoas que só ouvem a gente nas plataformas de áudio. Deu Tilt também está no YouTube, toda terça-feira às 3 horas da tarde, lá no canal UOL. Passa para ver os nossos rostinhos, né, Diogo? Vamos para a conversa? Bora, vamos lá. Lucas, é o seguinte, como é que você classifica, ou como tem se classificado dentro da comunidade que analisa os direitos autorais de conteúdos usados pela inteligência artificial no treinamento e na preparação dela? A inteligência artificial tem roubado a gente? Ou tem sido feito um uso indiscriminado que está ali no limbo, numa parte meio cinzenta? Ótima pergunta. Essa eu acho que é uma das perguntas centrais, inclusive no direito autoral hoje, né? Os temas que estão ali na interseção de direitos autorais e inteligência artificial, hoje são os temas mais quentes. E essa pergunta do uso de obras para treinar os sistemas talvez seja a grande pergunta, né? E a resposta dela é bastante complexa, porque não querendo dar aquela resposta clássica de advogado, mas depende. Depende de alguns fatores, né? Então, talvez até para a gente começar a tentar elaborar uma resposta para essa questão que é bem complexa, se a gente está falando, por exemplo, de usar obras protegidas para treinar um sistema para fins de pesquisa, no contexto de uma universidade, no contexto de uma experimentação por um pesquisador individual, a gente tem uma série de países, existe a permissão para você fazer isso, porque a gente entende que isso poderia estar dentre os usos livres que o direito autoral garante. Então, só para resumir de uma maneira bastante objetiva, né? O direito autoral é aquele ramo do direito que ele é responsável por proteger, por regular o uso da expressão criativa do ser humano. Isso, a gente está falando aqui de obras literárias, obras musicais, fotografias. Mas, além do direito exclusivo que a gente tem, o direito do autor autorizar ou proibir o uso de uma obra, a gente tem alguns usos que são chamados de limitações, que são usos livres e muitas vezes baseados em direitos fundamentais. Então, a gente usar pequenos trechos de uma obra para citar em um artigo científico, a gente adaptar uma obra que não está disponível no formato Braille para aquele formato e utilizar essa obra de uma maneira não comercial, todos esses são usos que eles são autorizados por lei, porque eles estão de certa forma, pautados em direitos fundamentais. Então, a gente vê um movimento, inclusive internacional, de esse uso dessas obras para treinar sistemas ou para fins de pesquisa intensiva em dados, principalmente a pesquisa científica, quando ela não está, de certa forma, relacionada a uma finalidade lucrativa, isso seria autorizado. Mas o grande debate é um mesmo processo tecnológico, como é o da mineração de textos e dados, ele pode ser utilizado no treinamento de sistemas de IA, no treinamento de sistemas de IA generativa e em pesquisas intensivas em dados que não tem qualquer ligação com sistemas de inteligência artificial.
E o grande desafio é, no projeto de lei e nas legislações que a gente vê um avanço nesse sentido, a gente fala de mineração de textos e dados. E a grande complexidade é que esse mesmo termo ele serve para atividades que estão relacionadas à IA, outras que não estão. A IA generativa, que é aquela que traz mais preocupação para os autores, né? Porque o resultado é algo que pode concorrer com as suas obras ou até mesmo substituí-los. E inteligências artificiais que não são generativas. Então, essa é até talvez para a gente começar um pouquinho a trazer mais complexidade para algo que já é complexo, eu queria trazer essa distinção e, de certa forma, essa questão que a gente tem que analisar também não só o uso, mas a finalidade. Qual é o propósito daquilo? Ô, Luca, tudo bem. Você me disse que depende da situação, é roubo, e você me disse uma situação que não é. Então, em qual situação que é roubo? Entendo. Olha, essa palavra roubo é um pouco complicada porque, tecnicamente... Pode usar a palavra que você quiser. Implicaria uma violência ou uma grave ameaça, mas o que a gente poderia falar seria uma violação de direito autoral se fosse um uso que demandaria autorização, mas a gente não tem autorização. Então, a grande pergunta que a gente tem hoje é para esses sistemas, esses grandes modelos que são disponibilizados comercialmente, né, de IA generativa, porque aí a gente tem o seguinte cenário, né? A gente tem um cenário em que hoje esses modelos, eles são sofisticados, eles são capazes de nos dar vídeos, músicas, imagens bastante realistas ou que se passariam facilmente por algo criado por humano. Eles são capazes de nos dar isso porque eles foram treinados com obras feitas por humanos. Eu acreditei que a música era do Oasis. Sim, a gente vê esses experimentos, tem uma música do Nirvana, outros experimentos que foram, inclusive, pensados pela própria banda, né, como dos Beatles, usando IA, mas a gente realmente não tem como definir. Se ninguém me avisasse que determinada imagem foi gerada por IA, ou uma música, como tu comentou, né, foi criada por IA, isso passaria batido. Então, a grande questão e a grande pergunta que a gente tem sobre remuneração, inclusive, é nesses casos em que eu treino um sistema com obra de autores humanos, esse sistema ele vai ser oferecido até mesmo comercialmente, então os fornecedores cobram assinaturas ou algum tipo de pagamento, e os produtos que são gerados por esses sistemas arriscam, põem os autores humanos em risco, porque podem substituir as suas criações e substituir os próprios humanos. Que a gente já vê um movimento no sentido de contratar ou utilizar esses sistemas para fazer uma logo aqui, para fazer um design ali, ao invés de contratar um humano, que seria mais caro, né? Então, a gente já tem esse risco da substituição. Eu acho que é aí que realmente mora o problema, o uso para finalidades comerciais, aí que realmente mora a atenção maior. Mas a importância da gente trazer essas finalidades distintas e essas nuances é para que na hora de regular a gente também tenha essa diferença, para que a gente não prejudique a pesquisa por conta disso e para que a gente também garanta que os autores e titulares sejam remunerados por um uso que seria um uso que eles poderiam licenciar. Nada impede. A gente tem modelos de negócio que são baseados nisso, em licenciamento de bases de dados para treinar sistemas de IA. Mas aí, realmente, o autor, o titular, tem que receber. Luca, agora eu tenho uma pergunta assim, pensando na legislação brasileira, né? Então, a gente tem, né, a questão de direitos autorais, mas a gente também tem um projeto de lei sobre regulação de IA, né? Então, acho que também vai trazer elementos sobre direitos autorais. A minha pergunta que eu faço assim, e aí eu quero que você tente responder olhando para o presente e olhando um pouquinho para o futuro, fazendo algumas projeções, se for possível. Vamos supor que eu, Diogo Cortiz, resolvi abrir uma startup. Eu abri uma startup e quero treinar o meu modelo de IA generativo, certo? E aí eu vou começar a fazer scrapping de um monte de conteúdo, certo? Eu vou pegar livros, eu vou pegar os textos e não vou pedir licença para ninguém. A minha pergunta é, hoje, perante o que temos da legislação, eu poderia fazer isso ou eu estaria violando direitos autorais, né? Então, para criar uma IA generativa comercial, sabe? Eu vou criar uma IA que as pessoas vão poder entrar, vão pedir textos e tal. Então,
hoje, pela legislação, eu poderia fazer isso? E pensando nessas discussões que estão tendo, isso tende a continuar? Sim ou não? Qual que são os caminhos possíveis? Né? Pensando assim de uma maneira mais... Eu sei que tudo bem, às vezes não tem a resposta sim ou não, né? Mas qual que é as perspectivas que temos hoje, assim? Perfeito. Pô, é uma ótima pergunta. E nessa hipótese, né, Diogo, do desenvolvimento de um IA comercial, é, a gente vê a situação que a gente tem hoje na lei, desconsiderando o que a gente tem no PL, né, é uma situação de incerteza jurídica, de insegurança mesmo, tanto para quem quer desenvolver IA comercial, quanto para quem quer fazer pesquisa. E isso por quê? A nossa lei é de 98. Ela não fala sobre treinamento de sistemas de IA, mas ela fala de reprodução, ela fala de arquivamento, de comunicação ao público, que são usos que eventualmente podem aparecer nesse processo de treinamento. Eventualmente vai ter uma reprodução ali dos textos para aquele corpus que vai ser utilizado no treinamento, ou armazenamento dessa base de dados, o compartilhamento com um parceiro de pesquisa. Então, são todos usos que, exceto no caso das limitações ou de obras de domínio público, poderiam demandar uma autorização. Então, se você fizesse esses atos de reprodução, esses atos de treinamento, depois armazenamento da tua base de dados, isso tudo sem autorização, sim, teria um risco ali de violação de direitos autorais, principalmente para essa finalidade comercial. E, inclusive, aqui a gente fala dessa distinção para fins de pesquisa e para fins comerciais, mas é importante também que a lei, e seja o nosso PL ou a lei no futuro, né, que ela considere também a inovação no país, para que a gente possa também desenvolver, fazer pesquisa em IA, sobre IA, mas que a gente também possa desenvolver a nossa própria indústria de IA, que a lei pelo menos enderece essa questão da inteligência artificial para fins comerciais, para dar segurança jurídica para quem quer fazer, né? E claro, isso tudo balanceando de forma a equilibrar todos esses interesses, os interesses dos autores e titulares de serem remunerados, o interesse da indústria de promover a inovação, o interesse do pesquisador, da sociedade de ter acesso, de aprender e também de conduzir pesquisas, né? E, Diogo, pelo que eu entendi, é bom você repensar a ideia de startup, porque você caiu num limbo que vai ser difícil de equilibrar o seu organograma entre engenheiro e equipe jurídica. Vai ter muito mais advogados do que qualquer outra coisa. Mas aproveitando que você levantou a lebre, conta para nossa audiência como é que as IAs são treinadas pelos dados. Como que elas usam isso, Diogo? E capricha na explicação, porque eu vou usar o que você falar para jogar uma bola ali pro Luca. Não, acho que o grande lance que se discute bastante também, né, Luca, sobre o treinamento, é que quando a gente vai treinar uma IA, ela não é exatamente uma cópia que ela faz do conteúdo, né? Então, o que ela vai aprender, a gente pega um conjunto muito grande de dados e isso vai ser transformado, né, em padrões e a máquina vai aprender os padrões daquelas obras. Então, por exemplo, um chat GPT da vida, ele não tem ali, que é um tema que a gente quer discutir depois, os textos do New York Times dentro dele, sabe? Como se fosse a cópia do... Ele tem padrões. E na hora de reproduzir, ele pode reproduzir mais parecido, menos parecido, isso vai depender de como você pede a coisa, de como ela vai se comportar, porque acaba sendo uma questão estatística. Então, o que a gente tem acaba sendo esse processo mais de aprender os padrões. O problema, né, Luca, também, que acho que traz a complicação, é que muitas vezes você consegue reproduzir padrões que são muito próximos. Apesar da IA quase sempre, né, criar conteúdos que são inéditos, ele acaba sendo muito próximo de alguns padrões que vieram dessa base de treinamento. Entendi. Você ficou satisfeito com a minha resposta? Fiquei satisfeito e me colocou a pulga atrás da minha orelha, cara. Mas eu vou botar a pulga agora atrás da orelha do Luca. Manda pra ele. A pulga é minha, eu coloco na orelha de quem eu quiser. Cara, é o seguinte. Ô, Luca, nessas suas andanças sobre discussão de direitos autorais, e baseado naquela na conversa que o Diogo está trazendo aqui sobre que a IA aprende os padrões, você já identificou no funcionamento de algumas IAs que ela aprendeu alguns padrões de algumas obras brasileiras famosas? Você já detectou isso? Olha, em termos de alguma obra específica, né, da nossa literatura, em termos de imagem também, eu confesso que eu nunca não lembro de ter deparado com algum caso específico que possa ter
ocorrido alguma questão de direito autoral. E eu acho que até mesmo porque uma das questões, né, que é uma coisa que eu vejo que o Diogo também sempre levanta a bola nos eventos, não sei se necessariamente isso é 100% positivo, porque também reflete que esses sistemas eles são treinados com referências culturais, referências linguísticas que não são as nossas, muitas das vezes. Então, por um lado, é bom que a gente não teve ali nenhum caso famoso de uma potencial violação, mas, por outro lado, levanta uma outra questão, que é exatamente as bases de dados que treinam esses sistemas. Por isso que quando a gente fala da importância da gente criar um ambiente regulatório interessante para desenvolver a nossa indústria, isso implica também treinar com os nossos autores, com os nossos artistas, e claro, isso de uma maneira que também viabilize que eles recebam por isso, que os seus direitos sejam respeitados, mas que esses sistemas reflitam as nossas peculiaridades linguísticas, como culturais, até mesmo questões de saúde, né? A gente tem pautas de saúde como as doenças negligenciadas, que não são pautas por exemplo, no norte global, em países que, em muitos dos casos, treinam esses sistemas. Então, tem essa importância da gente desenvolver também essa nossa indústria e a nossa pesquisa com sistemas treinados com os nossos dados. Mas o grande desafio é como é que a gente faz isso combinando e atendendo a todos esses interesses de diversos agentes, né? Então, Luca, assim, pela sua fala, pelo que você comenta, a gente pode começar a entender que, bom, acho que a gente sempre fez pesquisa com muitos dados, né, coletando dados, uma quantidade muito grande de dados. Mesmo os sistemas de IA anteriores eram treinados com inteligência artificial, mas ninguém assim se importava tanto porque era uma IA que ia fazer alguma classificação específica. O lance é que a IA generativa, ela lê obras e ela passa a concorrer com humanos, né? Então, sei lá, ela leu minhas obras de livros que eu escrevi e ela passa a reproduzir aquilo, ainda que de forma modificada, ou pode concorrer comigo escrevendo livros numa velocidade muito mais rápida do que eu. Você já tentou fazer isso? Então, escreva como Diogo Cortis. Eu já fiz o seguinte, eu peguei um monte de texto que eu escrevi e criei um GPT customizado, sabe? Que é o Didi Writer. Ele deu esse nome, mas não fui eu que dei, foi o próprio GPT. E aí ele escreve melhor, assim, tipo, um pouco mais parecido com o meu estilo. Mas ainda assim, a gente tem uma questão, né, que, bom, a gente entra num momento em que várias empresas, elas, antes, né, de lançar o ChatGPT, assim, elas já tinham esses modelos treinados, né, essas IA generativas. Então a gente pode entender que elas agiram meio que num limite ali, numa área cinzenta em que ninguém sabia muito bem como se comportar. Primeiro, então minha pergunta foi isso mesmo que aconteceu? E segundo, houve agora um movimento contrário, né? Porque grandes editoras, e acho que um caso muito emblemático, acaba sendo do New York Times processando, né, OpenAI e Microsoft por ter usado os dados. Você vê que isso vai levar a discussão para que essas empresas agora passem a respeitar mais esse debate, assim, e dar mais mecanismo para que quem cria conteúdo, seja artista independente, seja um jornalista, seja um grande portal, como o New York Times, um grande jornal, né, tenha mais controle sobre seus dados? Como que você vê esse movimento? Olha, ele é um movimento, eu acho que tem o grande mérito desse movimento, da gente estar falando sobre isso, da gente ter isso sendo discutido na sala de aula, na internet, no podcast, na mesa do bar, é exatamente isso que tu falou, da gente olhar para aqueles que eventualmente vão ser afetados por isso, ou que já estão sendo afetados por isso. Então, eu acho que cria-se uma pressão para que as novas legislações, as que estão sendo discutidas, busquem atender, busquem olhar realmente qual é o efeito social que isso vai ter, qual é o impacto nos artistas que isso vai ter, como a gente endereça isso. Certamente eu acho que é muito válido. Mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com uma coisa, porque a gente teve o início dessa discussão, ele começou a ficar mais popularizado, a discussão ficou mais popularizada a partir de 2018. A gente teve a discussão ali no Japão, na União Europeia, Estados Unidos teve um caso ou outro que falava sobre isso, e aí a gente começa a ter uma mudança nas legislações com mais frequência a partir de 2018 tratando sobre isso. Como você bem colocou,
Não teve nada específico em termos de tratados internacionais, foi só uma questão que a gente, em 2019, teve a diretiva da União Europeia, que fala sobre mineração de dados, e isso realmente expande muito a discussão, toda aquela questão do efeito Bruxelas, né? Mas também outras legislações que, não 2018, mas naquela época também começaram a ser alteradas. O do Japão também é muito conhecida, e mais ou menos naquele período a gente teve casos judiciais nos Estados Unidos. Então, meio que essa discussão sobre mineração de dados e treinamento de IA começou a bombar um pouco mais na literatura, também nos legislativos. E se por um lado isso é bom, porque a gente começa a trazer luz para questões que são importantes, por outro lado, um receio que a gente tem é da gente pensar numa legislação, numa regulação reativa a esses grandes modelos de IA generativa. Porque, como o Diogo já falou, eles já treinaram, claro, é necessário ali um constante treinamento, mas o grosso já foi feito por eles. Eles já assumiram uma posição de liderança e de dominação ali daquele mercado, e que é muito difícil um competidor entrar. Então, se a gente cria uma legislação reativa a isso e bastante restritiva, a gente vai afetar muito mais aqueles que querem entrar, ou seja, o desenvolvimento de outros players no mercado, o desenvolvimento de uma indústria nacional, e acaba só consolidando a posição desses grandes que já estão ali, que já treinaram nesse cenário de incerteza jurídica. Então, eu acho que as duas coisas têm que ser avaliadas no momento da gente pensar no impacto da difusão desse assunto, o impacto da popularização desse assunto, que a gente tem que falar sobre isso, a legislação tem que olhar para essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não criar algo restritivo que não vai impactar nos grandes que já estão dominando o mercado, mas sim naqueles que querem desenvolver e nos países em desenvolvimento, que são hoje consumidores de tecnologia e que, se a gente não pensar num panorama regulatório interessante, vão continuar sendo. A gente nunca vai ser o fornecedor de tecnologia, o titular da tecnologia, né? Pelo que eu entendi, então, as discussões deveriam migrar mais para um lado mais concorrencial e menos regulatório? É uma questão, isso é um ponto interessante, Elton, porque a gente discute no direito autoral, por exemplo, a questão da remuneração. E muitas vezes uma remuneração que o argumento, a justificativa, é uma justificativa de concorrência, né? Como a gente tem falado. A concorrência que esses sistemas criam com as obras humanas, com os criadores humanos. E a gente começa a ver um movimento, por exemplo, na literatura, um movimento nos debates, no seguinte sentido, gente. Será que é o direito autoral que vai resolver isso tudo? Ou a gente também tem que olhar para a lei trabalhista, tem que olhar para a regulação da concorrência, para a gente realmente endereçar essas questões em ambientes que elas podem ser endereçadas? Porque eu particularmente não sei se o direito autoral consegue resolver tudo, consegue resolver a concorrência, a remuneração, os aspectos efetivamente tecnológicos de como implementar um opt-out, de como implementar uma transparência. Por isso que eu acho que essa questão, ela primeiro não vai ser resolvida só dentro do direito, a gente precisa dessa discussão com técnicos, com o pessoal do direito, com o pessoal das ciências sociais, e também, mesmo dentro do direito, não seria só no direito autoral, mas ela começou muito concentrada no direito autoral, né? Até porque, assim, é um problema bem complexo, né? E acho que esses problemas complexos vão demandar diferentes pontos de vista, né? Porque a gente precisa encontrar esses caminhos, porque é isso, né? A gente cria uma legislação, uma regulação que vai bloquear, porque quem já fez, já treinou, já está garantido, e aí a gente cria alguma legislação que barra, né, esses novos entrantes, que seria por uma competição concorrencial saudável, né? Então é bem interessante a gente notar que é um debate que, apesar de ter um braço no direito autoral, né, não se resume apenas a uma área específica. Mas agora eu tenho uma outra pergunta para fazer, Luca, e essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz. É aquela pergunta de 1 milhão que agora a gente vai responder aqui em Deu Tilt, e que é o seguinte... Pera, antes de fazer, só retomando que você já perguntou para ele como driblar a lei. E agora você está prometendo que vai ser aquela pergunta. Eu tô ansioso. Tá, vamos lá. É o seguinte... Luca, se eu uso a inteligência artificial para criar algo, ok? Eu tenho
propriedade sobre esse resultado? O que diz a legislação atual e quais são as perspectivas das legislações futuras? Algo que eu crio com a máquina, tem direito autoral? Cara, você está advogando em causa própria. Você está preocupado se o seu chat GPT, o Didi Wright, é o proprietário dos textos que você acha que são seus. Não tem vergonha na cara. Eu não uso para criar, eu não uso para criar. Tudo que eu escrevo, ó, vem daqui, ó, vem da inteligência natural, meu irmão. Ajuda o Diogo aqui, Luca. Os textos do Didi Wright são do Diogo ou são do Didi Wright? Adorei, muito bom. Olha, gente, essa é a pergunta de $1 milhão, de $1 milhão, de $1 bilhão. Só $1 milhão? Não, de 1 bilhão, de mais que isso até. Se a gente for parar para ver, é muito mais que isso. Subir seu passe agora, hein? Eu acho que essa pergunta, né, a gente vê que, até mesmo dependendo da jurisdição que a gente está falando, a resposta pode ser diferente. Primeiro, o que acontece no Brasil, né? O direito autoral, e a gente tem lá no artigo 11 da Lei de Direitos Autorais, fala o seguinte: autor é pessoa física criadora. Então ele fala, é uma pessoa humana, autor é uma pessoa humana que cria, né? Então a gente já tira o chat GPT dessa condição, ele já não pode ser enquadrado nessa condição. Não podem ser autores animais, não podem ser autores máquinas, né? Sistemas. Então a gente tem primeiro essa questão, e é uma questão que ultrapassa o texto da lei. O direito autoral ele foi pensado, claro, a gente teve a formalização das leis lá no século XVIII, no século XIX, a gente começa a ter tratados e leis sobre direitos autorais. Era uma época que não tinha inteligência artificial, então foi uma lei pensada para proteger o criador humano e a sua criação original. E até hoje a gente vê que isso continua sendo o núcleo do direito autoral. Então, até teoricamente, é muito difícil a gente justificar, porque a nossa lei, ela fala, quando comenta quanto tempo dura um direito autoral, ele atrela muitas vezes a morte do autor. A gente tem uma camada dos direitos autorais, que são os direitos morais, né, que são relacionados à personalidade do autor, que é algo muito subjetivo, muito pessoal. O próprio requisito fundamental do direito para algo ser protegido por direito autoral, que é a originalidade, ele também tem a sua faceta mais subjetiva. É original porque não copia outras coisas, é original porque aquilo é uma contribuição, é um pedaço, é uma expressão da personalidade de alguém. Então o direito autoral ele é muito humano, ele é muito pessoal. E aí a gente entra numa segunda etapa dessa pergunta, né? Então hoje o ChatGPT não pode ser considerado autor, mas pode o Diogo ser considerado autor? E essa eu acho que é uma pergunta muito legal que está tendo agora. Quer dizer, essa pergunta ela foi uma das primeiras a aparecer, mas eu acho que a gente está tendo uma elaboração das respostas agora que está sendo interessante. Por quê? Eu acho que a pergunta agora ela passa a questionar os prompts que a gente dá para o sistema, né? Aqueles comandos que a gente dá para um sistema de IA generativa. Isso é capaz de justificar que eu vou ser o dono daquilo que é gerado? Então, claro, se eu chegar num Dolly ou no Midjourney, algum gerador de imagem e falar o seguinte, olha, eu quero uma imagem de um chihuahua surfando no meio do espaço em formato como se fosse um quadro em tinta a óleo. Tá de parabéns pela criatividade, viu? Eu usei esse exemplo, inclusive, nas aulas. Eu tenho 4 imagens do chihuahua voando que são absolutamente diferentes. Elas só compartilham da ideia de um chihuahua voando, mas no direito autoral, se fossem 4 pinturas de 4 humanos diferentes, todas seriam protegidas. A expressão delas é bem diferente, porque o meu comando foi muito abstrato. Mas agora, casos como a gente teve nos Estados Unidos, um caso que o Escritório de Direitos Autorais norte-americano analisou, foi um caso que envolveu mais de 600 prompts, uma interação bastante complexa, muito detalhada, com um sistema de IA generativa. Mas ali eles falaram, olha, prompt não é o bastante para justificar essa originalidade, essa contribuição criativa que vai gerar direito autoral. Na China, por outro lado, a gente teve um caso similar, no sentido que eles entenderam que aquela interação por meio de prompts seria o bastante para justificar que aquilo poderia ser protegido pelo direito autoral. Mas o que a gente vê de maneira geral, né, e internacionalmente também, o sistema em si não pode ser considerado autor. Eu acho que essa pergunta está muito focada agora na seguinte questão.
os prompts que a gente dá, esses comandos, eles constituem uma contribuição criativa capaz de justificar que aquilo vai ser protegido? Essa eu acho que é uma pergunta muito legal para a gente se fazer agora. Essa é uma nova forma de criar? Isso é a nova forma de expressar nossa criatividade? Eu, Luca, pessoalmente, agora estou tirando o chapéu de pesquisador e advogado. Eu, Luca, pessoalmente, quando eu uso um sistema desses, por mais que eu dê muitos prompts para o sistema, eu nunca me sinto autor, porque eu sei que se eu pegasse um quadro, uma tela, eu não ia conseguir gerar aquilo. Então, eu, particularmente, não me sinto autor. Mas eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, porque é um novo meio de criar, uma nova forma de criar, né? Luca, então, acho que foi muito boa a sua explicação e é uma coisa assim que eu venho também nas minhas pesquisas me dedicando muito a tentar entender isso, né? Não tenho nenhuma resposta também, que é pensar esse novo processo de coautoria, né? Então, principalmente não a partir da perspectiva do direito, porque não é a minha área, né? Por isso que nós estamos aqui com você, para nos iluminar nesse caminho, mas muito a partir dessa perspectiva da interação humano-computador e do processo criativo mesmo. Porque existe realmente um desafio, né? Porque... E eu vou dar um exemplo. Você falou da modalidade das imagens que você cria. Eu também não sou ilustrador. Aliás, isso é uma grande frustração minha, porque eu queria saber desenhar, mas não sei. Então, qualquer coisa que eu faça com a inteligência artificial, eu tenho um pouco desse mesmo sentimento que você, sabe? Eu concebi a ideia, tal, e etc., mas não fui eu que materializei isso. Mas eu trago uma contraposição, né, para a gente pensar que o processo criativo muitas vezes é mais complexo do que isso. Tem um artista, né, que... falar o nome dele é complicado. Ah, não, você tem que falar. Depois na edição o Elton vai colocar a imagem. Vamos passar essa vergonha. Vamos passar essa vergonha aqui. Eu acho que é Laszlo Moholy-Nagy. Você nem passou tanta vergonha. Que ele fez um quadro, uma obra, né, que é muito interessante, porque para mim é a primeira IA generativa sem IA generativa. Por quê? Ele era um artista e ele tinha uma pessoa que ajudava ele a confeccionar os quadros. E tem uma obra dele que ele faz como se fosse prompts por telefone. Ele passou um fio. Ele liga, né, e vai passando os comandos. Então pinta tal coisa, em tal região, faz um risco aqui, sabe? E a pessoa do outro lado foi materializando a ideia. Não, ele teve uma concepção, mas era outra pessoa materializando. Ele como se fosse um chat GPT, um DALL-E materializando. Só fico pensando quão maçante deve ter sido isso, hein? E ele traz essa ideia justamente de que a arte é o resultado, enfim, beleza. E talvez e aí eu tenho esse sentimento também ambíguo, né? Se eu estou criando uma imagem porque eu não domino aquele talento, né? Então, talvez ali é uma situação difícil para mim. Mas, por outro lado, né? Se eu interajo tanto, se eu vou melhorando aquela imagem a partir de prompts, eu começo a me sentir um pouco mais autor daquilo. E aí eu tenho uma outra questão, que é assim, se eu trabalho com uma modalidade que eu domino mais, que é, por exemplo, a questão de textos e escrita, eu não... Apesar de eu ter o Didi Writer, que eu fiz o teste, eu não crio texto usando o Didi Writer, né? Eu tenho um outro tipo de uso. Às vezes eu estou escrevendo, né, um texto, eu escrevo um parágrafo, 2 parágrafos fica bom, o terceiro fica ruim, aí eu peço para o chat GPT. Me gere 3 alternativas desse parágrafo que está ruim, e aí eu leio aquele parágrafo e reescrevo o meu. Mas eu faço isso porque eu quero desenvolver a minha habilidade, né? A minha habilidade de escrita. E eu acho que a gente tem que começar a pensar também o uso da inteligência artificial nesse processo de coautoria, né, Luca? E talvez isso traga até uma complexidade maior, porque recentemente teve uma escritora também japonesa que ganhou um prêmio literário no Japão e quando ela foi receber o prêmio, ela falou, eu usei o ChatGPT para me ajudar na escrita do livro. Não para escrever, ela não pegava o conteúdo pronto só. Ela usava para fazer pergunta, questionar. E aí foi um processo muito fluido, né, de coautoria. Então, para mim é muito, resumindo agora, assim, para mim tem uma diferença muito grande entre esse bando de preguiçoso que entra no chat GPT e fala, me escreva um capítulo sobre amor na adolescência. Aí o chat GPT, me escreva um capítulo sobre amor na idade adulta, sabe?
Aí me escreva um capítulo sobre amor na melhor idade, na terceira idade, sei lá como é que chama agora. E aí junta tudo e fala, o amor do fluxo da vida. E publica na Amazon. Isso é uma porcaria, né? A gente não deve nem respeitar isso. Eu gostei que você Né? você percorreu um longo caminho para ofender as pessoas. Não ofendi, mas tudo assim, bem. Vai na sua assim, aí. Isso é o que eu chamo da preguiça humana. Mas por outro lado, cara, você tem gente que tá ali usando o ChatGPT de maneira super criativa, co-criando, tirando, sabe? E aí a gente coloca tudo isso no mesmo balaio, né? Acho que é um desafio também de pensar a partir dessa ideia de prompts, mas também dessa coautoria, né? É algo que me deixa bastante, assim, com a cabeça fervilhando, tentando encontrar caminhos. Eu não encontrei nenhum caminho, não sei se eu vou encontrar também. Mas eu queria te ouvir também em relação a isso, assim. E o Elton, claro, se tiver comentários a fazer. Eu só, pelo que o Luca falou, se você estiver nos Estados Unidos, você é um preguiçoso. Se você estiver na China, você é autor. É isso? Então eu tenho que publicar minhas obras em mandarim? Eu vou treinar o Didi Writer em mandarim. É muito bom. Não, e é curioso, né, que a gente, sempre que a gente está discutindo essas questões mais problemáticas, a gente muitas das vezes está falando da situação em que a IA ela não está sendo usada como ferramenta, né, mas ela está sendo usada quase como um fator determinante para aquela criação. Como tu falou, se eu peço para ele me dar um capítulo sobre o amor na terceira idade, quem está determinando o conteúdo expressivo, conteúdo criativo, entre aspas, é a IA. Ela não está agindo como uma ferramenta ali, ela está determinando o que seria eventualmente protegido por direito autoral. Quando a gente usa ela como ferramenta, né, a gente tem quase, mesmo nesses casos, como tu falou, que tu pede para revisar o parágrafo e te dar uma alternativa melhor, isso, de acordo com o direito autoral, isso talvez sequer seria uma coautoria, seria até uma colaboração, que a gente tem essa distinção. A gente fala que Qual que é a a distinção? colaboração... Então, coautoria é quando dois ou mais autores eles contribuem ali para aquela mesma expressão criativa, né? Então eu e tu e o Elton a gente escreve um artigo científico. Então nós três trabalhamos naquele mesmo conteúdo criativo, contribuindo com ideias, contribuindo com expressões criativas, né? Só que se você escreve o artigo com o Elton e o meu trabalho o meu trabalho nesse grupo é revisar o artigo, sugerir edições ou atualizar de acordo com uma nova norma da língua portuguesa ou com uma nova legislação. Essa questão de revisão, atualização, edição, isso tudo isso são atribuições de um colaborador. Eu não seria citado como coautor, eu seria um colaborador. Então, os usos até que você relatou são muito mais próximos de um editor, de um colaborador, porque ela não está contribuindo com a expressão criativa, ela está contribuindo mais com a forma, contribuindo com a maneira de falar. E eu acho que o grande problema para o direito autoral é esse, seja na hora da gente regular, né, ou seja na hora da gente aplicar o que existe. Não é quando a gente usa como ferramenta, que existe um controle criativo, que a gente usa para expandir a criatividade, mas sim quando ele substitui a criação humana, que a gente já não consegue mais ver um ser humano naquele resultado final. Eu não consigo ver com clareza o link entre quais foram as escolhas criativas de fulano para que a gente tenha aquela imagem, para que a gente tenha aquela obra literária escrita, né? Onde é que está esse link? Quando esse link ele fica apagado, a gente começa a entrar numa região problemática do direito autoral mesmo. Eu gosto muito que no direito autoral, aí você me corrige se eu estiver errado, que fala muito da expressão do espírito humano, não tem isso? A ideia do espírito. É espírito humano mesmo, tá escrito, não tá? É isso. A lei né? fala criação do espírito. Tá vendo? Que coisa cosmogônica, metafísica. Que coisa bonita. Ô Luca, se a gente parar para ver bem, a inteligência artificial cometeu um feito inédito esse ano, né? Porque, por um lado, ela ganhou o Nobel da Física e, por outro, ganhou o Nobel de Química por motivos diferentes. Já tem gente dando de barato que, em breve, ela vai ganhar também o da Medicina. Tudo bem que eu estou aqui extrapolando e colocando ela como coautor, para além de colaborador, nessa conta aqui dos laureados, mas numa hipótese assim não tão longínqua de algum escritor bambambam começar a usar a inteligência artificial
do ponto de vista que a gente perca e deixe de estabelecer o contato humano com a máquina, ou seja, a inteligência artificial passe a ser mais do que um colaborador e passe a ser, na descrição que você fez, um criador, quem é que leva para casa o Nobel? É o escritor ou a inteligência artificial? Ou os dois assinam esse negócio junto e a gente para de discutir agora? É uma ótima pergunta, cara, porque eu acho que a gente pode até fazer outras perguntas em cima dessas. Por quê? Sempre que a gente está falando de ser um coautor ou da inteligência artificial ter algum tipo de autonomia ou de agência no sentido de tomar decisões ou receber prêmios, a gente geralmente está falando pelo lado positivo da coisa, né? Dela ser premiada. Mas e se a gente perceber que nesse produto da IA, nisso que ela gerou, tem algum tipo de violação, seja direitos autorais, ou, por exemplo, até uma pergunta anterior, né? A gente tem, eu acho que é um artigo, não sei se era na Nature ou na Science, mas saiu um artigo falando que existem já alguns artigos científicos que identificam o ChatGPT como coautor. E eu me pergunto como chegou a ser publicado, porque para a gente submeter um artigo e passar por todo aquele processo, né, a gente tem que aceitar termos de uso, aceitar políticas, termos relacionados à prática ética da pesquisa. E a gente pode fazer isso porque nós, seres humanos, temos personalidade jurídica para fazer contratos, para celebrar contratos. A IA não tem. Então, como um coautor que não aceitou aquele contrato pode ser considerado coautor? E aí eu tenho uma outra questão, essa é mais básica, mas uma outra questão é até a questão ética, né? A gente, quando vai criar um estudo, vai fazer uma pesquisa, tem aquela obrigação da ética do pesquisador, e é isso a gente não pode. O meu receio é a gente acabar diluindo isso, atribuindo determinadas características para um sistema inanimado. Então, essa questão, a gente está falando de direito autoral, mas uma pergunta que ela é anterior até ao direito autoral, para a gente falar de o ChatGPT sendo o autor ou algo nesse sentido, esses sistemas devem ter personalidade jurídica porque só é autor quem é humano, ou que tem que poderia ter alguma personalidade equivalente, né, do ser humano. Então, essa é uma pergunta super interessante. Primeiro, da personalidade jurídica, e segundo, a gente fala muito do bônus. Mas e o ônus? Porque se eu estou falando que a IA vai ser autora e tudo mais, eu também vou falar, e o que acontece quando ela, entre aspas, ela cometeu algum crime, né? Quem vai pagar? Quem vai compensar? Quem vai pagar a indenização? Essas perguntas eu acho muito legais e elas andam de mão dadas. Então, mas é aquilo que a gente tem conversado, né? Uma coisa é o que está no direito, outra coisa é o que está na prática. Então, até o próprio conceito de autoria e como a gente vira autor, uma coisa é a gente falar que no direito tem essa distinção de autoria e colaboração, mas na prática não é assim. Eu vim também do meio da música e a gente sabe que muitas vezes a autoria de uma composição ela é decidida no estúdio. Independente se a pessoa contribuiu criativamente ou não, mas às vezes pode ser algo acordado, algo que foi decidido no estúdio, algo que não necessariamente é o que está na lei. E aí a gente some-se a isso o fato que a nossa lei é de 98. Então, não só a dinâmica social, mas a tecnologia era bem diferente, né? Então, é até difícil. Eu trago esses conceitos, mas no fim é muito mais do que a gente está conversando, que o Diogo está trazendo, porque é o que está acontecendo na prática. A lei ela não consegue acompanhar essas noções tão atualizadas. Até a própria forma de criar, né? Hoje a gente cria muito mais colaborativamente, a questão do Wikipedia, software livre, são criações colaborativas que a nossa lei ela também não está adequada para lidar. Ô, Luca, eu queria dar um prêmio Nobel para a IA e você acabou de colocá-la no campo no banco dos réus. Quando você fala em personalidade jurídica e misturando com essa questão da responsabilização, caso dê algum problema e tenha um crime envolvido, ela vai responder no CNPJ ou no CPF? Essa é a preocupação, né? Porque do outro lado a gente vai ter alguém que teve algum direito violado, né? Seja algo que ela deva receber indenização, e aí a gente tem essa pergunta, né? Se discutiu e ainda discute sobre a possibilidade de se criar uma personalidade jurídica. Na União Europeia eles tiveram essa discussão lá por 2015, né? Do que eles chamaram de uma personalidade eletrônica. E aí a questão era essa: como é que eu vou endereçar uma violação, um dano que foi causado por um IA que tem uma autonomia muito grande? Aí pensaram em, por exemplo, o formato de seguros e tudo mais, mas existe
uma grande diferença do que a gente fala, por exemplo, da personalidade jurídica de uma empresa para a IA. Porque no fim do dia, quando a gente fala de PJ, né, a gente vai ter sempre o humano. Tem o humano que é o administrador, que é o sócio majoritário, que a gente pode chegar a ter um ser humano ali no final da cadeia, né? E na inteligência artificial, a gente teria que pensar como é que como é que a gente lida com isso? Da onde que sai o dinheiro da indenização? Quem pode ser responsabilizado, né? Se na ocorrência de uma morte, de alguém ser ferido e por aí vai. E aí eu E eu, confesso que essa parte da responsabilização é algo muito específico ali do direito civil e tudo mais, que talvez eu possa estar deixando passar algum detalhe, mas em termos gerais tem essa tensão, né? Desculpa, Diogo, acho que eu te interrompi. não, e eu acho que assim, acho que o que você trouxe também mostra que as coisas tendem a ficar ainda mais complicadas porque essa própria nossa relação com a inteligência artificial também vem mudando, a tecnologia vem evoluindo e as formas como a gente interage também muda. Então, se até, sei lá, uma semana atrás a gente usava o ChatGPT de uma forma, que era pedir, dar um prompt, ele criar algo, agora, recentemente, na semana passada, a OpenAI, ela apresentou o Canva, né, o GPT Canva, que é como se fosse um editor de texto, você coloca seu texto e ela já vai editando com você, você marca um texto, pede uma sugestão. Então, o processo mesmo aí de coautoria ou de colaboração, que aí já começa a ficar ainda mais confuso, né, Lucas? Se é coautoria, se é colaboração, e acaba ficando de uma forma tão fluida que você acaba perdendo o tracking, né? Mas, Luca, pensando agora assim, de uma maneira mais estrutural e até do ponto de vista também econômico, essas grandes empresas, e quando a gente pensa nas big techs, elas criaram as grandes plataformas, que é onde a população mundial está gerando dados, né? Então, vamos pegar o caso que tivemos recentemente da Meta no Brasil, da ANPD, proibir ali o treinamento de IAs por um tempo, né? Agora permitiu de novo, né? De dados de brasileiro. E eu fico com uma questão, né, que eu sempre discuto, porque ali o embate foi muito do ponto de vista, né, da privacidade dos dados e tal. A minha pergunta é, você não acha que também está faltando um outro ponto na equação, que seria a questão da economia política? Por quê? Vamos pensar na situação que estamos vivendo a nível global. A gente tem algumas plataformas que dominam muitos dos sistemas comunicacionais que nós temos, então Instagram, rede social, YouTube, né, sistemas de streaming de vídeo e tal, e a gente está gerando dados dentro desses domínios. Então, por exemplo, são dados de brasileiros que estão dentro do Instagram. E aí a Meta usa isso para melhorar os sistemas delas e dar um serviço melhor para brasileiros. Isso é o argumento deles. Mas a minha questão, o que me deixa mais aflito, é que isso não está sendo um jogo do ganha-ganha, sabe? Porque nós brasileiros estamos gerando esses dados dentro do domínio das plataformas, mas as plataformas não deixam a gente acessar os dados que são dos brasileiros, que cada vez mais elas se fecham. Então, você tem APIs que são fechadas, mesmo para de pesquisa, né? A gente tinha o CrowdTangle da Meta, que foi descontinuado e não tem mais. A minha pergunta é, não está precisando a gente pensar em políticas públicas ou mesmo regulações e legislações para equilibrar, não equilibrar esse jogo, mas pelo menos repartir um pouco do bolo, dar um pedacinho para nós, ou seja, que a gente tem que ter políticas de que, por exemplo, dados de brasileiros possam ser acessados para fins de pesquisa ou fim de algum fomento de desenvolvimento econômico, algo nesse sentido. Eu sei que é um tema emergente, mas eu gostaria de te escutar um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso. Claro, poxa, essa é super interessante essa questão, como você falou, e eu acho que esse compartilhar, dar alguma coisa de volta, eu acho que ele pode vir de várias formas, né? E a depender do público, para vários públicos isso vai ser de maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Tem essa questão de viabilizar o acesso a dados, isso a gente viu, por exemplo, no Digital Services Act, que tem no GSA, na União Europeia. Salvo engano, no artigo 40, eles criam um mecanismo que viabiliza o acesso a dados de grandes buscadores e grandes plataformas para que pesquisadores possam pesquisar o que está sendo feito com aqueles dados e por aí vai. Cria-se um processo de o que os pesquisadores precisam fazer para acessar aqueles dados, mas eles vão acessar aqueles dados. Eles também têm uma legislação ali, eles têm o que eles chamam da diretiva de dados abertos, tem toda uma política também que se o seu projeto é financiado
com dinheiro da Comissão Europeia, você tem que publicar os achados em uma licença, por exemplo, permissiva, né? Licença Creative Commons de atribuição. Então, quando a gente fala de pesquisa, esses mecanismos legais de viabilizar o acesso a dados, essas políticas, né, o financiamento vira atrelado ali à divulgação também em acesso aberto, isso eu acho que são mecanismos importantes. E eu acho também importante uma forma também da gente ter uma compensação quando a gente fala, e voltando àquele tema lá do início da nossa conversa, né, do uso de obras para treinamento de um sistema que tem a finalidade comercial, é pensar em como, então, remunerar. Já que as plataformas estão ganhando com isso, estão ganhando bem, como remunerar os autores que foram aqueles que deram combustível para a gente chegar nesse ponto. Eu acho que essa é uma grande tensão também. Então, acho que, como você comentou, é um conjunto de medidas que passam por medidas legais, da gente ter uma regulação, ter essa obrigação ali na nossa regulação, mas também em termos de políticas, a gente olhar de maneira mais aberta para essas políticas de acesso aberto, políticas de acesso a dados, né? Acesso a dados que são, que teoricamente são de propriedade de empresas. Isso a gente tem, por exemplo, uma outra regulação que a gente tem hoje em dia como é que eles chamam? É o Data Act, é como se fosse regulamento de dados, né? Que ele viabiliza que a gente acesse, compartilhe, né? Faça ali também o compartilhamento para outras empresas de dados que são gerados por dispositivos de internet das coisas. Nós, como usuários desses dispositivos, a gente passa a ter um maior controle se a gente quiser, por exemplo, compartilhar os dados do que o nosso dispositivo gera com uma universidade ou com outro fornecedor de serviço, né? Uma portabilidade de dados. Então, eu acho que isso é interessante a gente trazer essa conversa, porque seriam formas muito bacanas da gente viabilizar essa contrapartida, né? Esse equilíbrio para outros atores do ecossistema também, né? Ô, Lucas, a gente está se aproximando já do final, mas eu não queria encerrar a conversa antes de tocar no ponto da remuneração, aproveitando que você trouxe como uma questão bastante importante para se discutir. Para além do valor que as Big Techs podem entregar para os países de onde elas se nutrem desses dados, que foi o que você acabou de comentar, também tem a questão de que os dados que tem que são protegidos por direito autoral pertencem a alguém em algum momento, a alguma personalidade jurídica. O Diogo já citou aqui que tem uma discussão, uma discussão judicial entre o New York Times e a OpenAI, e o jornal, que é um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, tem força suficiente para peitar uma companhia bilionária e pedir para ela, por um lado, não usar os dados e, por outro, ser remunerada pelos dados que já foram usados. Mas essa luta, ela me parece desigual. Queria te ouvir no primeiro ponto sobre isso. Quem é que tem força para peitar uma dessas empresas e pedir a remuneração por dados protegidos por direito autoral? E quais são as companhias, empresas que estão em menor pé de igualdade nessa disputa e que muito provavelmente não vão conseguir ganhar essa queda de braço? Perfeito. Eu acho que essa, a meu ver, Elton, essa é a pergunta central hoje no debate, né? Porque até no nosso PL mesmo, no PL 2338, que fala da inteligência artificial, a gente não tem a menção aos autores, né? Quando a gente fala de remuneração, negociação e tudo mais, a gente está falando de titulares. Claro, um autor ele pode ser titular de direitos autorais? Pode. Mas muitas vezes o titular de direitos autorais é a editora, é a gravadora, é a produtora. E então, como você bem colocou, esses agentes eles têm um poder de barganha, eles têm um poder também econômico, um poder político, que pode realmente fazer frente às plataformas e negociar esses valores. A grande questão, e a pergunta que a gente fez, a gente recentemente lançou um estudo sobre o PL, né, sobre as questões de direitos autorais no PL 2338, pelo Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, e a gente pergunta muito isso. Onde está o autor nessa regulação? Por quê? De maneira geral, o que a gente está fazendo no Brasil, a gente está criando um novo uso protegido pelos direitos autorais, que seria o treinamento de sistemas de IA, o uso de obras para treinamento de sistemas de IA. E, de acordo com as nossas regras do direito autoral, os contratos, eles valem para as modalidades de usos que existiam naquela época. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um autor
que transferiu seus direitos para uma gravadora na década de 60, na década de 70, esse contrato não previa uso para treinamento de sistemas de IA. Então, o que a gente está fazendo, isso não aparece no PL, mas é uma consequência dele, é o seguinte: quando a gente cria um novo uso, a gente cria a necessidade de revisitar esses contratos e isso é um elemento bem positivo, porque a gente pode garantir que os autores que estão lá no começo da cadeia, que eles venham a receber também essas receitas que as plataformas devem pagar aos titulares. Porque o que a gente tem, o que está sendo muito discutido hoje, o que a gente tem no PL é a plataforma que deve pagar para titular de direitos autorais. E o autor, ele só aparece nos discursos, ele só aparece, não, o autor está sendo prejudicado, a pessoa física vai ser substituída, vai perder seu emprego. Isso é realmente uma realidade, mas isso não aparece nos contratos, não aparece na regulação. E é isso que está faltando. É a gente olhar para esses contratos que existem hoje entre autores e titulares e aproveitar esse momento, esse novo uso, para garantir que os contratos vão ser revisitados, que os termos vão ser revisitados e que os autores, pessoas físicas, aqueles que criam, os artistas, os pesquisadores individuais, que eles sejam remunerados, que eles venham a receber também um pedaço desse bolo que a gente está assando aqui muito com as plataformas e titulares. Novamente, autores podem ser titulares, mas a realidade é que, geralmente, as pessoas físicas que têm um poder de barganha tamanho, que têm uma influência grande nesse sentido, são muito poucos artistas que têm todo esse poder. Então, eu acho que está faltando a gente tirar o autor só do discurso e trazer efetivamente para a lei, porque é ele que precisa ser remunerado no final das contas, né? Quando a gente fala que a inteligência artificial pode roubar o emprego de alguns seres humanos, a gente também está considerando os artistas, ou seja, o ChatGPT vai engolir os artistas e ferramentas de inteligência artificial similares? Olha, eu acho que, e aí, de novo, agora, a gente tem poucos estudos trazendo estatísticas, né, dessa efetiva substituição. A meu ver, pelo que eu tenho lido, notícias e tudo mais, isso é uma realidade, vai ter sim uma substituição ou uma precarização do trabalho desses artistas. Por quê? Se um contratante ele consegue de graça ou com custo muito menor com IA generativa, ele não vai querer pagar um valor alto ali para um autor. Eu acho que vai ter sempre a busca pela obra humana. Eu não acredito que vai existir uma substituição integral. Vai ter sempre o apreço e aquela coisa, eu quero ouvir música feita por humano, eu quero ler um livro feito por humano, porque existe aquela questão da empatia. Alguém escreveu aquilo que passou coisas parecidas. Então, eu acho que não vai existir uma substituição completa, mas eu acho que sim. Eu acredito que vai ter um impacto, sim, na atividade laboral, seja por substituição ou seja por precarização do serviço que está sendo oferecido. E, claro, os grandes autores vão continuar sendo muito bem remunerados, porque é uma questão, muitas vezes, ali do nome, daquele estilo que é muito peculiar a ele. Mas, como você falou, a gente tem que pensar também naqueles autores que não têm uma representação ou que não têm um poder econômico para contratar uma representação, né? Como eles vão ser atingidos por isso? Bom, eu acho que é uma questão bastante complexa que toca vários pontos. A gente muito provavelmente deixou alguns de fora porque nem tudo diz respeito aos direitos autorais. Tem coisas sobre concorrência, tem coisas até sobre a esfera penal e criminal que a gente não tem como tratar aqui. E tudo isso me diz que em algum momento no futuro a gente vai voltar a conversar com o Luca. Porque as discussões de regulamentação estão sendo construídas, tem alguns avanços que não foram contemplados, e em algum momento eles vão ter que ser contemplados, sobretudo na questão da pessoa física, né? Do CPF em vez do CNPJ. É algo que traz muitas questões para o futuro, né, Diogo? Isso mesmo. A gente quer agradecer você, Lucas, pela participação. Acho que a gente levantou muitas questões importantes e acho que isso já é uma grande contribuição, porque se a gente conseguir bolar boas perguntas, a gente vai possivelmente depois encontrar boas respostas, porque se a gente formar pergunta ruim também já não serve para muita coisa, né? Ainda mais agora que a gente sabe que a pergunta vale R$1 bilhão. É verdade. Muito obrigado, Luca, pela participação. Obrigado, Diogo. Obrigado, Elton. Obrigado, pessoal do Deu Tilt. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo para a gente continuar esse papo. Com certeza, o prazer foi todo nosso.
Eu sou Elton Mais Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt. Segue a gente lá no canal UOL, gente. Uau!